Olá, meu nome é Sabrina Braga, eu sou professora de Direito Eleitoral, sou mestre e doutoranda em Direito Político pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou servidora da Justiça Eleitoral há 17 anos, atualmente eu estou lotada na Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, sou integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e sou membro consultiva da Transparência Eleitoral América Latina. Hoje, a convite da Escola Judiciária Eleitoral de Goiás, eu venho falar um pouco sobre uma questão que tem sido bastante abordada, né, e que veio à tona no nosso direito, e não somente nele, também nas nossas comunicações, que é a questão da violência política de gênero. E por que que eu digo que a violência política de gênero veio à tona nas nossas comunicações? Eu costumo dizer, nos cursos que eu ministro sobre esse assunto, que a violência política de gênero, ela sempre existiu. Mas a partir do momento em que ela veio à tona por meio da linguagem, a partir do momento em que se passou a falar sobre o tema, as mulheres puderam, enfim, reconhecer que eram vítimas, que são vítimas de uma violência. Porque quando um fenômeno é trazido para a linguagem, é trazido para o debate, esse fenômeno toma forma, ele toma vida e ele passa então a ser reconhecido. Um exemplo disso é quando a gente fala, por exemplo, em situações de relacionamentos abusivos. Quantas mulheres, por décadas e séculos, passaram por relacionamentos abusivos e muitas vezes esses relacionamentos, esses abusos eram naturalizados, porque não se falava em abuso, não se falava em relacionamento abusivo. A partir do momento em que alguém toma conhecimento disso, entende que aquilo é um abuso e reconhece que aquilo está acontecendo na sua própria vida, a mulher então percebe que é vítima de um relacionamento abusivo. A mesma coisa a gente pode dizer em relação à violência política de gênero. Violência política de gênero passa, então, a entrar nos debates, ela passa, inclusive, a ser criminalizada, e com isso, mulheres candidatas, mulheres eleitas, passam, então, a reconhecer que estão sendo vítimas da violência política de gênero. A partir do momento em que mulheres vão avançando no campo político, vão ocupando mais esses espaços, vai aumentando o número de mulheres eleitas, né? Mulheres participando ativamente da política, mulheres participando ativamente do debate político, a violência cresce. Por quê? Porque a gente vive num sistema que é patriarcal, que é cis-heteronormativo, um sistema, um status quo que entendia e ainda entende que aquele espaço político não é o espaço para a mulher. Nós temos um número pré-determinado de cadeiras a serem ocupadas, por exemplo, no Poder Legislativo. Esse número de cadeiras não muda. Se as mulheres passam a ocupar mais esse espaço, menos homens começam a ocupar esse espaço. E com isso vem então uma reação. E como que é essa reação? Essa reação é a reação de tornar aquele ambiente, aquele espaço político, um espaço nocivo, um espaço tóxico para as mulheres, a partir da prática da violência política de gênero. Então, eu quero dividir aqui com vocês hoje algumas das formas como essa violência política de gênero pode se manifestar, porque é importante que a gente conheça como é a manifestação da violência política de gênero, para que nós possamos, né, para que as mulheres possam reagir e para que as mulheres possam enfrentar a violência política de gênero. Lembrando que ela foi criminalizada pela Lei 14.192 de 2021, e a partir de então, a prática de violência política contra a mulher passa a ser crime com pena prevista no Código Eleitoral, no artigo 326-B do Código.
Então, vamos passar as espécies de violência política de gênero. Então, vamos começar falando sobre a violência física, que é um dos tipos de manifestação da violência política contra a mulher. A violência física vai ser uma ameaça à vida ou à integridade física da mulher, e aí ela pode se consubstanciar pelo assassinato ou pelo espancamento, né? Esse, então, é um dos tipos de violência que pode ser cometida contra a mulher, né? E, infelizmente, a gente tem alguns exemplos, né, de como essa violência vai acontecer, né? Temos aí um exemplo relativamente recente, mas que atualmente tem tido aí, parece que um desfecho, né, que foi justamente o assassinato da então vereadora Marielle Franco, que, ao que parece, né, pelo que vem sendo aí trazido aos autos do inquérito na Polícia Federal, ao que parece, trata-se sim de um crime de violência política praticado contra uma então parlamentar. Outro exemplo de violência, né, que a gente tem aí dentro desse espectro da violência política é a violência psicológica e a violência moral, que vai ser a humilhação, a manipulação, a ridicularização, calúnia, difamação, enfim, condutas que vão causar um dano emocional e uma diminuição da autoestima da mulher. Nós temos um caso, por exemplo, um exemplo que aconteceu na Câmara dos Deputados, em que uma mulher começa a se manifestar, a se posicionar, e aí um dos deputados pergunta para essa parlamentar se ela queria um hambúrguer, né, em clara referência a uma questão relativa ao corpo daquela mulher, ao peso daquela mulher, porque vejam, na violência política, os atributos profissionais, os atributos da mulher enquanto profissional, enquanto parlamentar, eles são colocados de lado. Quando alguém vai se posicionar praticando uma violência contra aquela mulher, é justamente o corpo dela, a vestimenta dela, questões que são de foro íntimo daquela mulher é que são trazidos para o debate. E essas questões são questões irrelevantes, porque ali o que vale é o debate político. Mas as pessoas que vão praticar a violência contra a mulher vão justamente usar um outro lado que não tem a ver com a sua prática, com a sua atuação política, para ridicularizar, para humilhar, para manipular, para caluniar aquela mulher. Um outro exemplo de violência política é justamente a violência sexual. Incitação ao estupro, assédio sexual, lesbofobia, transfobia, montagens de fotos com conteúdo sexual, divulgação não autorizada de fatos sobre a vida sexual e afetiva da mulher. Porque, como eu disse, o que acontece na vida pessoal, na vida sexual, na vida afetiva daquela mulher, não deveria ser usado como qualquer tipo de argumento para poder questionar sua atuação enquanto parlamentar. Porque isso não acontece com homens, em momento algum. Então, aqui, nesse slide, eu trago, inclusive, um exemplo de uma foto que foi compartilhada, né, da vereadora Marielle logo após, tá, o seu assassinato. Essa foto viralizou nas redes sociais, dando a entender que a então vereadora tinha um relacionamento com uma pessoa, né, presa e condenada, que é o Marcinho VP, e que isso estaria, então, se envolvendo com a sua atuação enquanto parlamentar. Ou seja, denegriram a imagem de uma mulher, trazendo à tona fatos sobre sua vida sexual afetiva para questionar a sua atuação enquanto parlamentar, a sua ação política. E uma outra questão que tem que ser trazida aqui é que, inclusive, essa foto não se trata da vereadora Marielle, né? Não se tratava dela, era uma outra mulher que estava nessa foto, então foi também a divulgação de conteúdo inverídico sobre vida sexual e afetiva de uma mulher, mas que
causa um estrago enorme, né, na reputação dessa mulher, e as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de violência política. Nós temos ainda a violência simbólica, que é justamente a disseminação de notícias falsas, o uso de estereótipos negativos para questionar a competência de uma mulher na política. Pierre Bourdieu dizia que a forma de disciplinar os outros e confirmar o lugar de um indivíduo na hierarquia social pode ser muito mais poderosa do que a violência física. Então, é sobre isso. É sobre dizer, por exemplo, no parlamento, que lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é em casa. É quando uma mulher se posiciona e fala e explica, um homem vem para dizer: ah, então o que você quis dizer, ou seja, vem tentar explicar o que uma mulher está dizendo. Vem tentar explicar para uma mulher algo que ela já disse, que ela já conceituou. Vem dizer para uma mulher que ali não é o lugar que ela deve ocupar. Muitas vezes, esse tipo de violência, a violência simbólica, ela vai ser eficiente e eficaz, até mais eficiente, mais eficaz, mais poderosa para tirar aquela mulher daquele espaço político do que uma violência física. E aí, um outro tipo de violência que é bem importante da gente conhecer e reconhecer é a violência econômica ou financeira, a retenção de valores econômicos, o não cumprimento da legislação eleitoral e a recusa em direcionar recursos destinados para as candidaturas de mulheres, persuadindo muitas vezes mulheres a redirecionarem seus recursos para candidaturas masculinas. Esse é um tipo de violência que as mulheres têm que estar muito atentas. Por quê? Porque hoje existe uma determinação de que 30% dos recursos dos fundos públicos, ou seja, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundo partidário, 30% do tempo de TV e rádio tem que ser direcionado para campanhas femininas, em cumprimento ao que está previsto na Lei 9.504, e isso é fruto de uma decisão do TSE em resposta a uma consulta feita para saber se, já que as mulheres têm direito a uma cota mínima de candidaturas, será que elas têm também direito a uma cota mínima de recursos? E o TSE disse: tem. Tem, porque nós temos que cumprir essa política pública, temos que cumprir essa ação afirmativa como um todo, e sabemos que para se fazer política, para se fazer campanha, uma mulher precisa de recursos financeiros. A mulher tem que estar atenta e as mulheres, né, candidatas de um mesmo partido têm que se unir e têm que buscar receber esses valores, estarem atentas, estarem ali fiscalizando a distribuição desses valores para então evitar a violência econômica ou violência financeira. A gente tem também algumas formas de violência política que são previstas na Lei Modelo Interamericana. A Lei Modelo Interamericana é um instrumento da Organização dos Estados Americanos que veio trazer um modelo, digamos assim, ideal de lei de enfrentamento à violência política. Eu acho interessante trazer aqui essas formas previstas na Lei Modelo, porque a Lei Modelo vai tratar, por exemplo, especificamente do feminicídio, que não é tratado na nossa Lei 14.192 de 2021, que são as condutas que podem causar, né, que causem ou possam causar a morte violenta de mulheres que estão envolvidas, participando, né, ativamente da política. A gente tem na Lei Modelo um artigo específico para tratar de assédio sexual, e aqui, especificamente nesse slide, eu trago a triste imagem, né, de uma deputada estadual que sofreu assédio dentro da Assembleia Legislativa de seu estado, né, por um então deputado estadual.
A gente tem também, né, uma possibilidade aí de ameaça, né, ameaçar, a lei modelo fala especificamente da violência enquanto ameaça, ameaçar, assustar ou intimidar de qualquer forma uma ou várias mulheres ou as suas famílias. E é importante a gente destacar a família, porque muitas mulheres deixam de se candidatar, deixam de participar da vida política, não só pelas ameaças que elas mesmas sofreram, mas pelas ameaças que são direcionadas à sua família. E veja, gente, a violência política contra a mulher, ela não tem espectro. Ela não tem esquerda, ela não tem direita, ela não tem ideologia. Todas as mulheres, da esquerda à direita, sofrem a violência política. E aqui eu trago um exemplo de uma deputada cujo filho foi ameaçado de estupro. Ela recebeu um e-mail e esse e-mail ameaçava o filho dessa parlamentar de estupro. Então vejam que a violência política, ela não escolhe cor, ela não escolhe espectro ideológico, ela escolhe gênero, e é o gênero feminino. E falando em gênero, é importante também a gente destacar que quando a nossa lei 14.192 de 2021 fala em violência contra a mulher, ela está falando de violência contra todas as mulheres, inclusive as mulheres trans e as mulheres travestis. Nós não estamos falando aqui de sexo biológico, nós estamos falando de gênero. Então, todas as mulheres, sejam elas cis, sejam elas trans, sejam elas travestis, todas elas estão protegidas pela nossa lei 14.192 de 2021. Bom, então, vistas aí as formas de violência política que podem ser praticadas contra a mulher, eu convido você, mulher, que está assistindo esse vídeo agora, que seja, que queira se candidatar ou que já seja uma mulher eleita, e todas as outras mulheres que porventura estejam nos assistindo, e principalmente convido também os homens, porque o problema da violência política de gênero é um problema de todas e todos. Porque quanto mais diverso o nosso parlamento, quanto mais pessoas de diferentes gêneros e de diferentes raças estiverem ocupando esse espaço institucionalizado de decisões, melhor e mais fortalecida é a nossa democracia. Então, eu encerro aqui, deixando aqui uma frase de Angela Davis, com a imagem dela, e Angela Davis diz que a política não se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia a nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. Então, a política, ela é parte da nossa existência. Nossos corpos são políticos, nossas escolhas são políticas, e o que a gente quer é que a política seja um ambiente menos hostil para as mulheres e menos violento para as mulheres. Aliás, eu digo mais, que a política seja um ambiente empático e um ambiente humanizado para receber todas as pessoas, todos os grupos, todos os gêneros, todas as raças, todas as cores. Eu termino, então, deixando aqui meu contato. Meu Instagram é Sabrina P. Braga. Se você quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, eu me coloco à disposição. E, mais uma vez, eu agradeço a EGE de Goiás pela oportunidade de estar aqui falando para homens e para mulheres sobre o enfrentamento à violência política de gênero.